Bom, gente, como pastor, o grande desafio, pelo menos é o que eu sinto, é fazer com que as pessoas transformem conhecimento em prática. E a minha proposta hoje é trazer para você uma visão de plenitude. Ok? Por quê? Porque na maioria das vezes eu estou vendo pessoas caminhando na extremidade. No mundo onde ser pleno parece basicamente impossível, eu queria trazer essa temática hoje, plenitude, para que você consiga fazer uma leitura mais real. Eu vou pegar aqui a mensagem do pastor Rafael, não vou nem pegar a minha mensagem. As duas últimas mensagens do pastor Rafael, aparentemente parecem se contradizer. Eu não sei se você reparou, mas na primeira mensagem, ele enaltece muitas vezes o comprometimento que nós precisamos ter com a nossa vida e a maturidade que precisamos ter, principalmente com as coisas materiais, evitando uma espiritualidade que seja uma espiritualidade infantil. Ele fez até algumas brincadeiras, certo? Na última mensagem de quarta-feira, ele enalteceu de uma forma belíssima, certo? A nossa espiritualidade. Foi um negócio extraordinário a maneira que ele conduziu a mensagem dele. Porém, algumas pessoas quando olham para isso, parece que há uma contradição. Mas na verdade uma mensagem completa a outra. E o que nós queremos é fazer com que a igreja caminhe no pleno. Pastor, o que é plenitude? Bom, a definição de plenitude é algo que seja completo, é algo que seja inteiro, ok? Não perfeito, não é isso. Para que você consiga entender isso, primeiro, você precisa entender que a mentalidade do completo inicial, ela é uma mentalidade totalmente errada. Algumas pessoas têm muita dificuldade de crescer na vida, de avançar, porque elas esperam um ambiente de segurança, onde antes de tomar ou de dar o primeiro passo, ela consiga obter todas as respostas, todas as garantias de que vai dar certo. E pessoas que esperam por esse ambiente, normalmente, elas não vão longe, porque a construção e a revelação, elas acontecem no caminho. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que há é apenas o início de uma revelação. Mas Abraão vai aprendendo as lições de ter conduzido Ló, as lições de ter entrado no Egito, as lições de ter ouvido Sara e se deitado com a egípcia Agar. O que você descobre é que as lições da caminhada é o que vai gerar a construção de um todo. E todas elas são lições, erros que nunca mais devemos cometer, coisas que devemos praticar com mais frequência. Tudo isso. Então, eu preciso hoje, porque eu me deparei com algumas perguntas quando estava preparando essa mensagem. Quem já ouviu a frase que me parece que modelou, estagnou a mentalidade, talvez, do brasileiro em geral? Quem aqui já ouviu a frase ou já disse, não se pode ter tudo? Levanta a mãozinha quem nunca ouviu ou nunca usou. Tem um garotinho lá no final, nunca ouviu nem usou? Sério? Não se pode ter tudo? Isso aí. Mas olha só, uma frase extremamente comum. Olha, gente, se conforme porque na vida não se pode ter tudo. Eu queria dizer uma coisa para você hoje, biblicamente eu já vou te mostrar onde é que a Bíblia diz isso. Alguém sabe dizer o versículo?
Ou seja, a Bíblia nunca diz que nós não podemos ter tudo. Mas nós ouvimos essa frase, então a gente se apoia para nos acomodarmos com aquilo que nós não temos. Não, gente, não dá. Por exemplo, sorte no jogo, azar no amor. O que é isso? É a construção de uma mentalidade. Que se você tem alguma coisa, faça uma barganha com isso, para tolerar aquilo que você não tem. E é isso que eu quero quebrar. Hoje nós vamos mergulhar no todo. Pastor, isso não é assim, soberba? O soberbo pode ser soberbo sem ter nada. Nem precisa de tudo. Certo? Então, meu propósito é desconstruir algumas coisas. Então, me ajude aí, a turma da mídia, ok? Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 9, verso 11. 2 Coríntios 9, 11. Para que lê para mim, por gentileza. Para que enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a... Seja rico de... Então a Bíblia está dizendo que você pode ter tudo, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que é para enriquecer em tudo, para ser benevolente, certo? E ajudar as pessoas, porque aí o nome de Deus vai ser glorificado através das nossas ações. Aprenda uma coisa, a Bíblia não tem problema com enriquecimento individual. Não tem. Pessoas na sua individualidade podem ser altamente ricos. Você pode ter dinheiro pra caramba. Só que você precisa entender uma coisa. A visão de Deus sempre foi coletiva. É reino, igreja, povo, nação. Não tem problema. Mas eu quero que você entenda que a carta está sendo escrita e ela diz, o apóstolo Paulo está dizendo que é para que nós sejamos ricos em tudo. Ah, pastor, mas você não acha que dinheiro faz algumas pessoas se perder? Vou tratar disso mais à frente. Só estou achando que nós estamos vivendo num ambiente de injustiça. Estamos punindo o equilibrado por causa do desequilibrado. Estamos fazendo com pessoas que sabem administrar bem sua vida, ok? Que o que ela tem não a transforma em outra pessoa, por causa de algumas pessoas que não sabem ter. Então, meu propósito aqui hoje é trazer você para o equilíbrio, fazer com que você olhe para uma ótica diferente. Então, só vou te mostrar texto que fala de fartura. 2 Samuel, capítulo 12, verso 8. 2 Samuel 12, 8. Coloca para mim. E te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Isso é Deus conversando com Davi. Deus está dizendo para Davi, Davi, eu te dei muito. Eu te dei muito dinheiro, eu te dei muito poder, eu te dei muitos soldados, eu te dei muitas mulheres, eu te dei tudo. Mas se você achasse que isso fosse pouco, eu ainda te daria mais, uma visão de abundância. Deus não proíbe ninguém de ter fartura, de ser farto, de ser próspero. O que nós precisamos entender é que plenitude, e você já vai entender o que eu quero, né? É ter princípios e valores e controles para balancear aquilo que está chegando em doses, muitas vezes, extremamente elevadas. Pessoas, muitas vezes, que recebem um nível de fama alto. Tem algum problema em ser famoso? Não. Mas quando essa fama vem numa dose muito alta, esse indivíduo, se ele quer ser pleno, ele tem que preparar outra área da vida dele para fazer com que ela cresça para balancear com a fama. Senão ele fica soberbo, acha que é um artista, começa a tratar as pessoas de qualquer jeito.
Me parece que é por causa dessa deficiência de controle de algumas pessoas que nós acabamos nos acomodando, achando que ter muito, que enriquecer, que receber coisas em diversas áreas, porque aqui nós não estamos falando apenas de riquezas. Te dei a casa de teu Senhor, te dei as mulheres, certo? Te dei Israel e Judá, e se isso fosse pouco, eu te dei vitória sobre o gigante. Quanto ele gastou ou ganhou com aquilo? Nada, porque nem o prêmio que ele ia ganhar para matar o gigante, ele ganhou. Quando olhamos para isso, o que eu quero que você veja é a visão da magnitude do que Deus quer fazer na sua vida. Eu chego na casa de pessoas, não faz sentido as pessoas viverem daquele jeito. Sentido. Se comportarem daquela maneira, tomar aquele tipo de decisão, ter aquele tipo de vocabulário, não cabe. Mas quando nós vamos olhar para as pessoas, elas se escondem atrás de um ambiente de humildade, de um ambiente de desapego a coisas materiais. Ou seja, elas ficam com medo. Tem gente que tem medo de prosperar porque acha que a prosperidade pode levá-la para o inferno. É isso que eu quero destruir hoje da sua mente. Eu quero que você saia daqui rico. Posso ouvir um amém? Isso, e rico em todas as áreas. Não apenas financeira, mas também financeira também. Também financeira. Lucas 6,38. Coloca para mim, Lucas 6,38. Essa aí também é legal. Lucas 6. Dai e ser-vos-á. Ser-vos-á? De que? Olha o texto, é mais ou menos assim. Deus está dizendo, seja fiel a mim e eu vou devolver para você. Sabe o que eu vou dar para você? A mesma coisa que você me deu, é isso que o texto diz? Olha como é que eu vou dar para você. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Preste atenção, porque aqui é algo que está voltando para você. É Deus dizendo, mande para mim, que eu devolvo a você, numa dimensão muito maior, de cuja qual você me mandou. O que é isso? Uma visão de expansão, uma visão de crescimento, ok? Então, pautado nesses três textos, eu quero que você entenda que 2 Coríntios 9:11 diz que você tem que ser rico em tudo. Fala tudo. Isso. Você tem que ter dinheiro, saúde, um bom casamento, um bom emprego, uma boa vida com Deus. Beleza. É tudo. Eu nunca fiz pipa. Tive habilidade para fazer pipa, porque eu não sabia fazer vareta. Às vezes eu botava mais cola de um lado que do outro. Todas as vezes que eu ia botar minha pipa no alto, miserável. Aí eu tinha que ficar fazendo força. E a infeliz para lá. O que eu descobri que tem gente igualzinho eu. Só que não faz com a pipa, faz com a vida. Parece que caminha só num lugar. É para ganhar dinheiro, ele ganha. Não consegue uma mulher. Consegue nada. Aí o outro já tem uma vida extraordinária, mas não tem um tostão no bolso. Já viu, conhece um povo assim? Ele não é pleno, ele vai muito numa direção só. O propósito nosso aqui hoje é fazer você, tu vai ser espiritual, isso aí, maluco. Vai embora. Certo? Aprenda a domar seu dragão, lança fogo. Mas tem uma vida espiritual maneira, tem um casamento legal, tem uns filhos maneiros, é para caminhar tudo. Tudo direitinho. Ah, pastor, eu estou lascado da saúde. Menino, ontem deu um jeito aqui na coluna. Eu já estava com um problema aqui. Aí agora, vem para cá. Eu falei, Senhor, tá ruim de ser feliz. Certo? Uma dorzinha aqui, outra lá, aquela coisa toda. Porque para gente ser feliz, ser pleno, também tem que ter saúde, sim ou não? Um pouco de cada coisa. Não é tudo de tudo. E é isso que eu quero mostrar a você. Porém, olha que texto maneiro esse aqui. Não sei se você vai reconhecê-lo, porque a gente escuta ele demais. Ele é bonito.
Mateus 16, 26. Te dei 3 textos de abundância. Agora eu vou te dar um dos textos mais perigosos que eu conheço. Mateus. Lê para mim a igreja do Senhor. Presta atenção. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Essa frase, normalmente, ela é dita por quem não está afim de vencer. Primeiro que eles tiram o ponto de interrogação e bota de afirmação. O texto está dizendo assim, gente, se você ganhar o mundo, você perde a alma. É isso que essa frase está dizendo? Ela é um questionamento. Ela está fazendo só uma pergunta. E está assim de gente usando essa frase na sua vida como afirmação. O texto só está perguntando a você: o que adianta você, o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Mas esse texto não está dizendo, pelo amor de Deus, de que para ganhar o mundo tem que vender a alma. Eu não quero ganhar dinheiro não. Mais fácil é entrar um camelo num furo de uma agulha. E por favor, pare de caçar outra agulha que não seja aquela de coser. Camelo e agulha é camelo, 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 camelo. Camelo. E agulha é agulha, agulha, agulha. Porque tem gente que quer aumentar o tamanho da agulha. A agulha é uma passagem que tem num canto. Não é passagem droga nenhuma. Agulha é agulha, agulha. Pastor, mas então olha quanta dificuldade. Isso é Lucas 18, porque Lucas 19, Jesus entra na casa de um rico e diz: hoje veio salvação a esta casa. Então o problema não é o dinheiro, é o coração de quem vai ter. Pastor, eu não sei ter dinheiro que eu vou me perder. Então não tenha, pobre. Anota meu Pix. Porque eu sei ter dinheiro. Quem sabe ter dinheiro aqui e ter vida com Deus? Eu não quero ter nada de bom porque eu me perco. Lasque-se você então. Mas não pega o equilibrado que sabe ter e andar na presença do Senhor e diz que ele não pode ter nada. Porque quem não pode ter, fica querendo privar a gente de ter. Esse dia um infeliz, só falando assim, o culto também virou desabafo. Eu gravo uma live, apareço com um relógio, o cara posta assim: precisava de aparecer com um relógio que vale um apartamento? Menino, o senhor estava presente quando eu comprei. O senhor sabe que eu não vou mentir. O relógio custou R$79 em Manaus. E se você ver os comentários, que absurdo, um relógio desse. E eu querendo trocar ele por uma bicicleta. Eu já trocava porque eu estava no lucro de mais de 300%. Porque quem não tem, é isso que eu quero que, pelo amor de Deus, destrua essa mentalidade. A Bíblia está dizendo, ganhe, até porque, coloca aí o Salmo 115. Hoje eu precisava de umas 2 horas para pregar. Salmo 115, 14. É porque o Salmo 115 é muito longo. Cento e 15, 14. É porque está no final. Olha só. O Senhor vos aumentará cada vez mais. O Senhor vai fazer o quê? Se o Senhor vai me fazer crescer. Isso, cada vez mais. A você e aos seus. Olha só. Bota o versículo seguinte. O 15. Isso. Sede benditos do Senhor, que fez, o que ele fez? Ele fez o quê? Bota o 16. Os céus são céus do? Ele fez os céus e a? Ele diz que os céus são céus do?
Mas a terra ele deu a quem? E quem são os filhos dos homens? Nós! Então a terra é para quem conquistar? Não! Primeira pessoa do singular. Isso! Porque quando fala nós, parece que é nós sem eu. Eu! Quem é que vai conquistar Xerém? Quem é que vai conquistar espaço? Quem é que vai conquistar recursos? Quem é que vai conquistar? Sou eu, porque aprenda uma coisa, se a terra ele deu aos filhos dos homens, ele fez os céus e a terra. O verso lá 14 diz que ele vai nos dar mais, nos enriquecer, a nós e aos nossos filhos. Aí ele diz, fez céus e terra, e diz claramente, os céus são dele e a terra é nossa, ou melhor, minha. Pastor, primeira vez que eu venho nesse lugar, nossa, que igreja legal, diferente. Porque Xerém é o meu lugar, é o meu bairro, é meu, maluco, está dominado. É meu, a mulher é minha, o neto é meu, os amigos são meus, é meu. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa terra é nossa. Então para com essa palhaçada. Não, só o suficiente. Ah, pastor, eu não quero nada. Então vai embora para outra igreja. Some daqui, vai para a igreja do nada. Você está entendendo? Vai para outro canto. Porque aqui nós queremos que você, comece chegando de bicicleta, troque para moto, vá para um carro, ande nisso, naquilo, mude de casa, mude de bairro, mude tudo, mude sua gastronomia, se vista bem, viva o sensacional e depois vá para o céu. Não é permuta. Não é. Então, se a terra ele deu para os filhos dos homens, ah, pastor, não gostei dessa palavra, porque Jesus disse assim, os pobres sempre terei convosco. Ele disse isso, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas ele disse quem era? Ele só falou assim, Cláudio, eu até imagino ele falando comigo, Cláudio, os pobres, você sempre terá com você. Os pobres eu sempre terei. Não está dizendo que eu tenho que ser. Aliás, não diz nem que ninguém tem que ser. Eles só vão existir, porque presta atenção, uma coisa é pobre, outra coisa é miserável. Não confunda pobreza com miséria. Certo? Tem gente que não tem expectativa nenhuma e quer viver aquela vidinha. Então, deixa eles viver. E você quer viver uns troços diferentes, quer morar num lugar diferente, quer falar uma língua diferente que ninguém na sua família nunca falou. Mas você quer falar inglês. Aí seus primos olham e dizem, para conversar com a gente, não, jumento, eu vou sair daqui. Sabe? Eu vou morar em outro lugar, não é você. Você só é uma parte da minha vida, você não é meu fim. Tem uns parentes que dá vontade de não falar, tem ou não tem? Isso. Então preste atenção. O que a Bíblia está dizendo é, tenha sem perder o equilíbrio. É só isso. Ok? Mas qual é o problema? Nós estamos privando os equilibrados por causa dos desequilibrados. Aí a gente começa a falar mentira. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo que vai bagunçar, mas eu vou falar. Talvez eu até me bagunce, mas eu vou falar. Beber é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Se eu falar que é, eu estou cometendo mentira. Mas por que eu falo que é? Ou porque muitas vezes pessoas falam que é? Porque tem gente que se aproximar perde esse troço. Acaba a vida, família, é porta de entrada para as drogas, violência doméstica, leva o dinheiro da pessoa. É um troço dos infernos. Sim ou não? Sim ou não? Mas tem gente que sabe usar? Sim ou não? Mas por causa dos desequilibrados, nós punimos todo mundo.
É esse desequilíbrio que me incomoda no discurso. Porque, segundo a Bíblia diz, eu fui chamado para a libertação e não para ser prisioneiro de um texto dominador. Eu tenho que pregar a verdade. Você quer saber? Eu perdi 2 irmãos por causa de bebida. Você quer saber se eu bebo? Não. Você quer saber se eu recomendo bebida para você? Não recomendo. Mas eu não posso vir aqui e determinar uma coisa para a sua vida que a Bíblia não. Ah, pastor, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me. Beleza, gente. Mas tem gente que vai fazer uso e nunca vai ter problema. Tem ou não tem? Porque vai ser pontual. Às vezes o cara vai numa cantina italiana comer uma massa para comemorar o dia do seu aniversário de casamento. Aí ele toma uma taça de vinho com a sua esposa. Eu vou vir aqui para o púlpito e dizer: você vai para o inferno, miserável, com vinho, tomando um drink com Satanás. Não, mas sabe qual é o problema? Porque olha só como é que o desequilíbrio. Aí é desequilíbrio. Aí o cara abre, sabe o que ele faz? O pastor falou que pode. Que agora os pinguços já estão dando. Ele vai esperar a boca secar para tomar cachaça pura. É ou não é verdade? Aí ele vai, bebe, tira uma. E posta. Aí, quem viu? O desequilibrado. Caraca, maluco. O cara tá chapando. Aí o escândalo entra através de você e você vai se lascar. Agora, eu não estou aqui para contar mentira para vocês. Eu estou aqui para criar uma igreja madura, séria, habilitada para lidar com todas as coisas. Você vai em outro lugar e alguém pede para você mostrar na Bíblia dele onde beber é pecado, onde proibido você não mostra, você fica com cara de Zé Ruela. E quem te ensinou? O Zé Ruela, chefe. Estou fazendo apologia à bebida, não. Quer saber? Não beba, não beba. Não beba, não beba! Mas eu não posso contar história. Então você precisa entender uma coisa. Para você viver a plenitude, você precisa ter a sua mente livre. Livre! Livre. Livre para conversar com sua esposa, você que é casado, sobre suas preferências sexuais, você e ela. Chama a maluca e diga: e aí, querido? Que tipo de modalidade você joga? Isso. Converse com sua esposa. Maturidade. Entendeu? As pessoas se libertam quando sua mente são livres. Então, primeiro, deixa eu te dar 4 coisinhas aqui que eu acho que vale a pena. Primeiro, deixa eu ver aqui para eu não passar. Primeiro, equilíbrio não é a mesma coisa que politicamente correto. Tem alguns extremistas que, se você diz, Adriana, que é para ser equilibrado, ele diz: eu não sou, porque eu não sou politicamente correto. Não, deixa eu te explicar. Politicamente correto, certo, é aquela pessoa que quebra princípio para favorecer a imagem em determinados ambientes. Então ela está num ambiente e ela acha que, se ela der um parecer negativo àquele ambiente, ela vai ser discriminada, certo? Ela vai perder prestígio. Então, mesmo que ela não concorde, e, por exemplo, eu fui no evento do Raul Gil, aquela roda de fogo. Então, eu estava num ambiente que não era o meu, sendo entrevistado por 3 mulheres mais o Raul Gil. E eles me perguntaram o que eu achava sobre a homossexualidade. E eu fui categórico, ok? No que eu penso e nos meus valores. Educado, obviamente, equilibrado. Por quê? Porque, preste atenção, equilíbrio, ao contrário de politicamente correto, você mantém o princípio para a realização pessoal. Enquanto o politicamente correto abre mão do princípio para manter a imagem, o equilibrado, ele mantém o princípio para a realização pessoal e não coletiva. Não é para todo mundo concordar comigo, é simplesmente para eu defender aquilo que eu acredito. Então, se você não tiver
essa posição do que eu creio e aprender a expor na sua família, na sua sala de aula, no seu trabalho, em qualquer lugar, o posicionamento que defenda a sua realização pessoal, você não consegue ter êxito. Porque você fica com medo das pessoas dizer que você é preconceituoso, que você é retrógrado, que você é marxista, que você é isso, que você é aquilo, ok? Então, entenda que equilíbrio não é ser politicamente correto. É se posicionar com respeito, defendendo o princípio da sua realização pessoal. É assim que funciona. Segunda coisa, aprenda que nesse ambiente, onde nós estamos sendo treinados, o sistema não é compensatório. Porque hoje eu estou vendo muita gente agindo como se fosse assim. Como se houvesse uma compensação, é aquilo que eu digo. Eu deixo de ter dinheiro para ser salvo. Porque se eu tiver uma coisa, eu abro mão de usar um brinco. Por quê? Porque eu faço uma fofoca. Mas aí eu compenso. Eu traio a minha esposa, mas eu dou dízimo. Não há sistema compensatório aqui não, querido. O que há é arrependimento, conversão, transformação. É assim que funciona. O sistema aqui não é compensatório. Então não pensa que você vai fazer alguma coisa. Porque é que eu nunca subi. A turma sabe, nunca, Osia caminha comigo. Nunca perguntei quem é dizimista, quem não é, o que dizima, o que faz. Eu não sou fiscal da Receita do Céu. Para mim não interessa, desde que todos passam aquela porta por ali, dali para dentro minha esposa é minha ovelha, meu filho é minha ovelha, meu neto é minha ovelha. Se você é empresário, se você dá R$5 de dízimo ou se você dá 50 mil, para mim é a mesma coisa. Não tem esse negócio comigo. Aqui o sistema não é compensatório, não bote isso na sua cabeça, não. Não, eu vou fazer uma ação social aqui, porque eu dei um deslize ali para dar uma compensada. Não funciona. Ok? Para ter uma coisa, eu não preciso abrir mão de outra. O que eu tenho que ter é vida com Deus. Terceiro, você precisa saber, se você quer ser pleno, precisa saber qual é a sua medida. Porque se você não souber a sua medida, você nunca vai ser pleno. Você sabe por quê? Porque sempre vai ter gente que tem mais que você. Então, qual é a sua medida? Esse dia eu estava num evento de caras milionários. Talvez o que tinha menos dinheiro tinha mais de 100 milhões. E o alvo deles era ser bilionário, igual a alguns camaradas que estavam lá. Aí eu pergunto a você, qual é o desafio disso? A ausência de entender qual é a sua medida. Parece que tem pessoas que funcionam como aquela bruxinha, como é que é da Branca de Neve? Não, a Branca de Neve é a maçã que come. Aquela do espelho. Espelho, espelho meu. Cinderela. Qual é o problema das pessoas? Espelho, espelho meu. Existe alguém que tem mais dinheiro do que eu? Existe alguém que mora numa casa melhor que a minha? Enquanto você não souber a sua medida, e esse é um problema sério, porque hoje, se você descobre a sua medida e vai para o meio de pessoas que não têm a maturidade para entender a deles, vão dizer que você estagnou. Você não pode estar satisfeito com o que você tem. Esse é o grande desafio. A plenitude, o que ela faz? Ela me faz ter o entendimento de que eu tenho a minha medida. E pronto. A minha medida. Ela é minha. Não interessa. Vou contar um exemplo para vocês. Ontem eu estava fazendo um serviço, um amigo me emprestou uma máquina, e eu estava fazendo um serviço limpando um lago. E aí o rapaz da máquina me disse, eu todo sujo dentro do lago, cheio de barro. Ele me diz assim, pastor, o óleo diesel da máquina está acabando. Eu falei, meu Deus, mas você me avisa agora, os meninos tudo dentro do lago, e eu todo sujo, do lado de fora, de bermuda, de chapéu de palha, de imundo.
O único carro que tinha para ir é uma picapezinha que eu tenho, uma Fiatzinha, mas pensa, não fecha o vidro, não... Pensa numa Fiat toda bagunçada, que eles usam para trabalhar lá. E quem é que vai comprar o óleo disso? O Cláudio. Vai eu, de chinelo, todo rasgado, sujo, naquela picape, sem o cano de descarga, não funciona. E vai eu. Parei no posto de gasolina, virei atração. Ah, mas não era. Aí eu parei, aí a moça falou assim, o senhor tirou uma foto comigo? Eu falei, vamos registrar a vergonha. Vamos embora, vem e tira a foto comigo. E eu nitidamente, eu vi pessoas desdenhando de um cara que estava todo sujo, num carro velho, porque tinha uma máquina abrindo um buraco. E aí me desculpe, porque eu preciso dizer, e você sabe que eu não sou soberbo, porque tinha uma máquina terminando de limpar um buraco para eu andar de jet ski. Sabe por quê? Porque não interessa o que as pessoas pensam a seu respeito. Você tem que saber quem você é. Porque se você quiser a aprovação de todo mundo, você vai se perder nessa vida. Não é assim, descubra a sua medida, ela é sua. Enquanto você não descobrir a sua, você vai ser um ser insaciável, o tempo inteiro pedindo a Deus coisas que você nem precisa. Você quer ser pleno? Descubra qual é a sua medida e viva a sua medida, senão nunca haverá plenitude para você. Aprenda isso. Quarto, nunca perca o foco, nem negligencie os limites. Se você vai ter, aprenda algumas perguntinhas que seria muito importante você colocar na sua vida para que ela possa andar. Primeira, quantos dos seus problemas tem você como causa? Quantos dos seus problemas tem você como causa dos seus problemas? Segunda pergunta, quantos dos seus problemas, agora aqui, são causados por gestões ou gestão errada? Terceira pergunta, você tem medo ou se sente inseguro? Talvez você tenha medo de você mesmo, de tantas decisões incorretas que você tomou. Porque na maioria das vezes, os problemas que você tem são você, ou é você que causou. Eu peguei um texto e termino aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1. Preste atenção aqui, porque eu acho que vale a pena você olhar esse texto por esse prisma que eu quero te mostrar. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor. Beleza. Esse cara era um cara legal e um servo de Deus. Mas aqui demonstra que apesar de ser um homem espiritual e servo de Deus, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem seus servos, esse camarada aqui morreu e deixou a família numa fria, porque não aprendeu a ter gestão nessa terra. Esse é um tipo de problema. Esse é um tipo de problema. Bota o verso 14. Desse mesmo texto, 4,14. Então disse ele, que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse, ora ela não tem filho, e seu marido é velho. Presta atenção, 2 problemas. Colocaria um minúsculo e outro maiúsculo. Bom, essa mulher tem um problema, qual é? Seu esposo já é avançado, ela tem uma esterilidade, beleza, ela não pode gerar filhos. Esse é o problema dela. A outra mulher, o marido morreu e ela tem uma dívida para pagar. Se nós estivéssemos agora diante desses 2 problemas, qual hoje nós seríamos capazes de sair daqui? Com certeza que poderíamos ajudar essa mulher a resolver de forma assertiva o primeiro ou o segundo problema. O primeiro ou o segundo? Por que o primeiro? Porque o primeiro era de ordem material e foi causado por ela mesma, sim ou não? Isso. O problema que ela está enfrentando é um problema que o marido deixou para ela, de gestão.
Hoje eu vou falar com você, a maioria das pessoas que eu vejo e converso tem problemas causados por gestão. Quantas mulheres nós temos aqui estéreis? Talvez pouquíssimas. Quantas pessoas nós temos aqui com câncer? Talvez pouquíssimas. Quantas pessoas nós temos aqui com um problema dessa magnitude? Aquele problema que o médico não consegue resolver, que ninguém consegue resolver. Mas eu vou dizer para você, com absoluta certeza, mais de 90% das pessoas que estão aqui dentro, hoje, têm problemas causados por elas mesmas ou por pessoas próximas. O problema é gestão, não é diabo, é gestão. É posicionamento, é postura. Isso melhora a vida na terra. Quer ir para o monte orar? Beleza. Isso te leva para a vida eterna. Investe em você e tem que fazer. É isso que eu quero que você entenda. Não quero puxar você para o desequilíbrio. Eu quero você no monte, orando, espiritual, falando língua estranha, recebendo dons, vivendo sensacional. Mas eu não quero você sair do monte e ter que ir embora para casa a pé, porque você não tem dinheiro para passagem. Eu não quero ver você chegando aqui de carro zero, num carrão, morando numa casa, com uma conta bancária extraordinária, mas alguém que, apesar de tudo isso, não tem vida nenhuma com Deus. Meu propósito hoje é chamar você para ser inteiro, não é perfeito. Plenitude não é perfeição, é viver num ambiente inteiro. Para isso, você precisa de 6 áreas que eu considero: saúde, plenitude; família, plenitude; fé, plenitude; dinheiro, plenitude; vida amorosa, plenitude; realização coletiva, fazer algo para os outros. O que eu tenho? Eu tenho um pouco de tudo isso, porque tendo um pouco de tudo, eu tenho tudo. É só isso. O grande problema é que eu não posso ter aqui um pouco de 3 e me faltar 2. Não sou pleno. Hoje, quando eu olho para a minha vida, é isso que eu vejo. O que eu tenho? Um pouco de saúde. Não falei de minhas dores, foi por isso que eu falei. Certo? O que eu tenho hoje? Um pouco de família. Minha família é muito pequena. Eu tenho 2 irmãos, 3 irmãos, na verdade, um por parte de mãe e 2 por parte de pai, minha mãe e algumas primas. Mas tenho uma família, né? Tenho meus filhos e minha turminha. Hoje eu tenho minha vida e minha caminhada de fé, que já está indo para 32 anos de equilíbrio. Tem gente, sabe, a Nailda caminha comigo aqui, né? Mais ou menos 30 anos, ela e o esposo. E o que acontece? Sabe, é sempre isso aqui, dinheiro. Eu nunca fui pobre demais e nunca fui rico demais. Minha vida amorosa, estou aí casado com a mulher, 30 anos de casado, 2 filhos, louvado seja o Senhor que me deu essa dona, casaria com ela de novo, vivo uma vida extraordinária, perfeita não, extraordinária. Realização coletiva, olha aí a igreja, os projetos, as pessoas que a gente pode abençoar, é ter um pouco de tudo.